Olá, bem-vindos à primeira aula do curso Introdução à Aprendizagem Estatística e à Ciência de Dados em R. Nesta primeira aula, a gente vai fazer uma revisão de alguns conceitos básicos de probabilidade estatística. Primeiramente, vamos ver uma visão geral da aprendizagem estatística. Vamos também fazer uma revisão do conceito de variáveis aleatórias, esperança e variância. Depois vamos rever o que são estimadores da esperança e a variância. Vamos definir também o que é o viés de um estimador, o erro quadrático médio e os principais problemas na aprendizagem estatística supervisionada. Então, vamos começar falando o que é aprendizagem estatística. De certa forma, a gente pode pensar nesta área de aprendizagem estatística, que é uma área bastante nova, como estando na interseção entre a matemática e a estatística e a ciência da computação. A aprendizagem estatística seria toda a formalização teórica, utilizando teorias tanto matemáticas como estatísticas e de ciência da computação, do que se conhece como ciência de dados. Então, ciência de dados seria a parte mais aplicada da aprendizagem estatística, onde a gente usa dados de diferentes áreas de conhecimento para poder solucionar certos problemas de aplicação, né? Então, para poder analisar esses dados, a gente precisa ter, em geral, conhecimentos específicos da área na qual estes métodos vão ser aplicados. Então, de certa forma, a ciência de dados seria a parte mais aplicada da aprendizagem estatística e precisa de todo o conhecimento específico da área. Claro que a aprendizagem estatística também, quando a gente vai desenvolver novos métodos, pensando numa aplicação específica, a gente precisa ter conhecimentos específicos dessa área. Mas aí estaria, então, dentro dessa parte de ciência que a gente está chamando aqui de ciência de dados. Então, a aprendizagem estatística seria a parte mais teórica, de certa forma, que fundamenta os métodos que são utilizados na ciência de dados. Então, quais são as características desta área de aprendizagem estatística? Primeiramente, digamos, a gente precisa ter um problema ou uma pergunta que a gente quer resolver. Em geral, este problema ou pergunta vem de alguma área de aplicação. E as respostas que a gente vai encontrar para esse problema estão baseadas em conjuntos de dados que a gente vai denotar aqui com essa letra D durante todo o curso. Então, todas as soluções que a gente vai achar para esse problema ou pergunta vão estar baseados em dados. Por isso que esta área também é conhecida como ciência de dados. Então, nosso ponto de partida vai ser um problema ou uma pergunta e um conjunto de dados que a gente tem para analisar e para poder obter soluções para essa pergunta. Então, a partir desses dados, nós vamos utilizar todas as ferramentas da aprendizagem estatística para desenvolver um método preditivo. O que significa um método preditivo? Ele é um método que não tenta dar uma resposta somente a partir do conjunto de dados que a gente tem à disposição. Esse método tenta responder o problema ou pergunta em novos dados que a gente pode ter disponíveis no futuro. Então, essa é a base da metodologia de aprendizagem estatística. É, a partir de um conjunto de dados, construir uma ferramenta ou um método preditivo que possa nos dar uma resposta a esse problema em novos dados que a gente possa ter disponíveis no futuro. Então, o que seria aprendizagem estatística supervisionada? Vocês devem ter, talvez, ouvido falar que existem duas grandes áreas, dois tipos de problemas diferentes dentro da aprendizagem estatística. Então, nós temos aprendizagem estatística supervisionada e não supervisionada. O que é a aprendizagem estatística supervisionada? Em geral, nesse tipo de problema, o nosso conjunto de dados
está composto por pares de observações, que aqui estamos denotando como x1, y1, xn, yn, onde as variáveis y são uma variável resposta, ou seja, ela é uma variável que tem alguma relação com a variável x, que é chamada de variável preditora, neste caso, e a gente vai tentar encontrar uma relação entre essas duas variáveis. Então, a partir destes dados, o que a gente vai fazer é utilizar um método de aprendizagem para obter uma função g que vai relacionar as variáveis preditoras, que aqui são as x, com a variável resposta y. Esta etapa de encontrar essa função g é a etapa de aprendizagem. E o que a gente vai fazer então com essa função g? O que a gente quer é que, se no futuro a gente tiver um novo dado, aqui denotado por x, digamos uma única observação, mas pode ter um conjunto de novas observações, a gente vai querer predizer essa variável y utilizando essa função g que foi construída a partir do nosso conjunto de dados. Esta etapa é a etapa de predição. Então, o objetivo na aprendizagem estatística supervisionada é encontrar uma função que relacione as variáveis preditoras com a variável resposta, quando na nossa amostra a gente tem dados dessa variável resposta. Então, nesse caso, essa função g vai tentar predizer essa variável resposta y como função dessa nova variável preditora x. Mas o que acontece na aprendizagem estatística não supervisionada? Neste caso, o nosso conjunto de dados está baseado somente em variáveis preditoras, variáveis x, mas a gente não tem uma observação de uma variável resposta. Então, neste caso, o que a gente vai obter é uma função g que não vai atribuir um valor y de resposta para cada x, senão que vai me dar alguma propriedade dessas variáveis. Então, neste caso, os métodos de aprendizagem, o que tentam fazer é encontrar alguma estrutura ou alguma relação entre essas variáveis x, mas sem essas variáveis estarem associadas com uma variável resposta, ou pelo menos, se existe essa variável resposta, ela não é observada na amostra. Então, essa é a etapa de aprendizagem, e como antes, a etapa de predição agora está baseada somente nessa variável x e na resposta que a gente vai obter com esse método de aprendizagem nessa nova observação x. Mas, como falei antes, aqui não existe uma variável resposta que a gente observe, né? Então, essa função x simplesmente vai tentar encontrar uma estrutura nesses dados. Neste curso, a gente vai focar principalmente na aprendizagem estatística supervisionada. A gente não vai ver nenhum método de aprendizagem não supervisionada. Então, os nossos conjuntos de dados vão estar formados tanto por variáveis preditoras, x, como por variáveis resposta y, e a ideia vai ser encontrar uma associação entre essa variável resposta e essa variável preditora. Em geral, a gente vai assumir que as variáveis x pertencem a um espaço de dimensão p. Então, aqui temos esse símbolo x aqui, denotando o espaço onde a variável x assume valores, que neste caso seria um produto cartesiano de p espaços. Estamos denotando desta forma aqui porque cada variável pode ter uma natureza diferente. A gente vai ver que algumas variáveis preditoras podem ser discretas, outras podem ser contínuas, algumas podem assumir valores categóricos. Então, por isso que, de forma geral, a variável x é um vetor que tem p coordenadas, mas cada coordenada pode ter uma natureza diferente. Por outro lado, em geral, a gente vai assumir que a variável y é uma única variável escalar, digamos, não é um vetor,
sino que é um único valor que poderia ser real ou categórico, discreto, mas que não é um vetor. Lembrando que o objetivo na aprendizagem estatística supervisionada é, então, encontrar uma relação entre a variável x e a variável resposta y, de tal forma que, se eu tenho uma nova observação x, eu vou predizer a resposta y a partir dessa função g que eu vou obter dos meus dados. Então, como eu falei antes, as variáveis x que eu tenho na minha amostra e as que eu posso ter em amostras futuras, é um vetor que a gente vai denotar como um vetor coluna, né? Então, ele tem P entradas aqui, esse vetor, né? É um vetor coluna, então é um empilhamento dos valores de cada uma das observações x e y. Então, para a observação xi, aqui nesse caso, aqui seria xi, na verdade, eu vou ter a primeira observação, a primeira componente, que vai ser xi1, a segunda componente do vetor, que vai ser xi2, que vai estar no espaço x2 aqui, e a última componente, que é xip, que está no espaço xp. Por outro lado, a variável resposta y pode ser ou uma variável discreta, que aqui estou denotando com esses valores C1, CK. Esses podem ser valores numéricos ou simplesmente categorias. Então, nesse caso, a gente diz que temos um problema de classificação. Ou seja, quando a variável resposta é uma variável que assume um número finito de valores, nós estamos com um problema de classificação. Então, predizer a variável y, neste caso, seria simplesmente classificar cada uma das entradas x, ou seja, dizer a que classe cada vetor xi pertence. Por outro lado, podemos ter situações onde a variável y é uma variável real, ou seja, o espaço de valores y aqui, y maiúsculo, é o conjunto dos números reais. Nesse caso, quando a resposta é um número real, nós estamos na frente de um problema de regressão. Nesse caso, a gente não está classificando os vetores x, senão que estamos tentando predizer uma variável real. Então, vamos ver alguns exemplos. Um primeiro exemplo clássico dentro da aprendizagem estatística supervisionada é o problema de classificar dígitos escritos à mão. Então, este é um exemplo de uma amostra, né, de imagens. Cada imagem aqui, cada quadradinho, é uma imagem correspondente a um dígito escrito à mão por uma pessoa. Essa amostra foi obtida a partir de envelopes do correio, onde foram escaneados os números dos CEPs, por exemplo, das cartas que eram enviadas, e com isso foi construída esta base de dados. Então, cada variável x aqui é um dígito, ou seja, um quadradinho aqui com um certo dígito. Essas são as variáveis preditoras. Então, neste caso, estas imagens têm uma dimensão de 16 por 16, ou seja, eu tenho 16 pixels por linha e 16 pixels por coluna em cada imagem. Portanto, eu tenho 16 por 16 entradas em cada vetor xi, né? Por outro lado, a variável resposta neste problema é uma variável categórica que tem os dígitos, ou seja, a etiqueta de cada imagem. 0, 1, 2 ou qualquer dígito até 9. Então, eu tenho 10 possíveis respostas aqui. Então, neste caso, como a variável resposta é uma variável discreta, finita, estamos na frente de um problema de classificação. Então, neste caso, na amostra, a gente tem tanto a matriz, digamos, aqui a variável preditora x, quanto a resposta. E numa amostra de teste, a gente pode ter algumas imagens sem ter
a resposta e a gente vai querer predizer essa amostra de teste. Um outro exemplo de aprendizagem estatística supervisionada está dada por este conjunto de dados que está disponível publicamente na internet, que é um conjunto de dados sobre preços de imóveis, né, apartamentos, casas, da cidade de São Paulo. Então, este é um conjunto onde a gente tem aqui cada linha corresponde a um imóvel. Nós temos dados de, por exemplo, o preço, o condomínio, o tamanho em metros do imóvel, o número de quartos, por exemplo, tem muitas outras variáveis neste conjunto de dados e também tem o tipo de negociação, ou seja, são apartamentos que estão disponíveis para aluguel ou para venda. Então, dependendo, obviamente, se ele é um imóvel para venda ou para aluguel, o preço vai ser diferente. Mas neste caso, o que a gente quer é precisamente predizer o preço em função das outras características do imóvel. Então, neste caso, nós temos que as variáveis preditoras são variáveis tanto contínuas como categóricas, porque nós temos, por exemplo, o bairro onde está o imóvel, se o condomínio tem piscina ou não, enfim, tem várias características do imóvel neste conjunto de dados. Existem 15 variáveis preditoras, que, além da variável resposta, que seria o preço. Então, neste caso, o preço é um valor em reais e é considerado um valor real, né? Portanto, este é um problema de regressão, ou seja, predizer o preço de um imóvel com base nas outras informações. Então, por que a gente gostaria de fazer isso? Então, como falei antes, os objetivos da aprendizagem estatística não é simplesmente predizer os dados que a gente tem na nossa amostra, ou seja, os dados da amostra, do conjunto de dados que a gente tem disponível, são uma ferramenta para a gente construir um preditor, ou seja, o que a gente gostaria num problema como este é predizer o preço de um imóvel que não está na nossa amostra, que possivelmente possa estar para venda ou para aluguel no futuro e que a gente possa, com base nesses dados, predizer qual deveria ser o preço desse novo imóvel. Então, para poder formalizar a teoria de aprendizagem estatística, sobretudo no caso supervisionado, a gente precisa da teoria estatística e da teoria de probabilidade. Então, a gente vai assumir que os dados que a gente observa são realizações independentes de uma distribuição de probabilidade conjunta, P de x, y. Em geral, quando a gente analisa dados, a gente assume que esses dados vêm de variáveis aleatórias, porque são processos que podem ser considerados aleatórios e não determinísticos. Então, toda a teoria estatística e a teoria de probabilidade é a que fundamenta a teoria de aprendizagem estatística. E por isso é tão importante rever alguns conceitos, os conceitos principais dentro desta teoria. Na ciência de dados em geral e na aprendizagem estatística em particular, a gente tenta assumir o mínimo de hipóteses possíveis sobre a forma específica da distribuição desses dados. Então, a gente tenta desenvolver métodos que possam ser aplicados em muitas situações, sem restringir o tipo de distribuição específica desses dados. Mas muitas vezes, para poder estudar as propriedades teóricas dos métodos de aprendizagem estatística, a gente precisa assumir certas hipóteses adicionais sobre o modelo teórico que pode ter gerado esses dados. Neste caso, é o que a gente está denotando por P de xy. Então, em princípio, a gente vai assumir simplesmente que existe essa distribuição de probabilidade que está gerando meus dados e, em alguns casos, quando a gente precise estudar alguma propriedade específica, pode ser que precisemos
hipóteses adicionais sobre essa distribuição dos dados. Então, vamos lembrar um pouco o que é uma variável aleatória. Uma variável aleatória é um objeto matemático para descrever as realizações ou observações de experimentos aleatórios. Então, é a formalização matemática para fenômenos que não têm um resultado certo em cada realização, mesmo nas mesmas condições. As variáveis aleatórias podem assumir valores num conjunto contínuo, por exemplo, o conjunto dos números reais ou o intervalo 0, 1, ou num conjunto enumerável, como por exemplo os números naturais, ou ainda um conjunto finito. As variáveis aleatórias são descritas completamente pela sua função densidade de probabilidade, que no caso discreto, né, de, por exemplo, números naturais ou um conjunto finito, essa função também é chamada de função de probabilidade. Neste curso, nós vamos falar indistintamente densidade ou função de probabilidade nas duas situações. Esta função nos indica quais regiões ou valores dessa variável têm maior probabilidade de ocorrência. Então, é a função que descreve completamente o comportamento dessa variável aleatória. Tanto no caso contínuo quanto no caso discreto, usaremos a notação P de x para a função de densidade ou a função de probabilidade da variável aleatória x. Então, vamos usar a mesma notação P para denotar tanto a função densidade de uma variável contínua quanto a função de probabilidade no caso de uma variável aleatória discreta. Então, vamos ver um exemplo de uma variável aleatória discreta. Suponhamos que temos este pote com 30 balas de morango e 70 balas de limão. Escolhemos uma bala sem olhar e depois anotamos o sabor dela com o seguinte código. Vamos colocar código 0 se a bala for de sabor morango ou código 1 se a bala escolhida for de sabor limão. E nós podemos perguntar qual é a probabilidade dessa bala ser de limão, ou seja, termos como resultado o código 1. Bom, este é o experimento mais simples que a gente pode imaginar de uma variável aleatória. Neste caso, esta variável assume somente dois valores, 0 e 1, porque eu não tenho mais possibilidades se no meu pote só tem balas de morango ou de limão. Então, formalmente, este experimento pode ser descrito a partir de uma variável aleatória x, que vai assumir valores no conjunto 0, 1, e pela função de probabilidade P de x, que vai valer 0,3 se x é igual a 0 ou 0,7 se x é igual a 1. Ou seja, a probabilidade de que a bala seja de morango é 0,3, porque eu tinha 30 balas em 100. E a probabilidade de que a bala seja de limão é 0,7, porque eu tinha 70 em 100. Portanto, formalmente, esse experimento pode ser descrito por essa variável aleatória x e por essa função de probabilidade P de x. Nós podemos representar graficamente essa distribuição de probabilidade a partir de um gráfico como este, onde a gente tem os valores que essa variável pode assumir aqui no eixo x, então nós temos o valor 0 e o valor 1, e fazemos um desenho com uma barra cuja altura corresponde à probabilidade de cada um desses valores. Observamos que todas as probabilidades, neste caso, pertencem ao intervalo 0, 1. Eu não posso ter uma probabilidade menor que 0 ou maior que 1. E a soma de todas essas probabilidades é exatamente 1. Ou seja, se eu somo 0,3 com 0,7, eu obtenho o valor 1. Esta é uma propriedade que vale para todas as variáveis aleatórias discretas, que quando eu somo as probabilidades de todos os valores possíveis dessa variável, eu vou ter o valor total 1.
Aqui temos outros exemplos de variáveis aleatórias discretas, como, por exemplo, uma distribuição binomial ou uma distribuição categórica, com 3 categorias, setosa, versicolor e virginica, que correspondem a cores de orquídeas. Este é um conjunto de dados que está disponível no R, onde existem dados correspondentes a cada uma dessas flores. E uma dessas variáveis que foram observadas é o tipo de orquídea, né? Tem 3 tipos diferentes, que são esses aqui. E essa base de dados tem exatamente o mesmo número de observações para cada um desses tipos aqui. Portanto, nós temos essa distribuição que é uniforme, ou seja, cada uma dessas categorias tem a mesma probabilidade de ocorrência. Aqui do lado esquerdo temos o gráfico da função de probabilidade de uma distribuição binomial. Essa é uma distribuição que conta o número de ocorrências de um ensaio de Bernoulli, como por exemplo o experimento de escolher uma bala do pote que a gente viu antes. Se eu escolho, por exemplo, 10 balas, uma depois de outra, com reposição, ou seja, eu escolho uma bala, eu vejo qual é a cor e devolvo essa bala para o pote, aí eu escolho outra, eu vou ter em cada um desses ensaios a mesma probabilidade dela ser de morango ou de limão. Nesse caso, no caso da distribuição binomial, eu estou interessada em saber quantas balas, por exemplo, de limão eu obtive em 10 repetições desse experimento. E a distribuição de probabilidade que a gente obtém, nesse caso, é uma distribuição parecida com essa. Aqui, nesse caso, não é exatamente a distribuição, no caso das balas, porque a gente vê que a probabilidade aqui não corresponde, a probabilidade não corresponde com a situação das balas, mas eu estou exemplificando onde é que a gente obtém esse tipo de distribuição binomial. Então, agora suponhamos que escolhemos um indivíduo ao acaso de uma população muito grande e anotamos a altura desse indivíduo. Neste caso, a altura é uma variável que assume valores reais, já não mais valores discretos ou categóricos, porque uma altura de uma pessoa numa população grande pode ter qualquer valor real. Suponhamos que estamos interessados em saber qual é a probabilidade dele ter altura menor a 1,65 metros. Então, o que nós podemos fazer neste caso para saber como está dada essa probabilidade? Uma possibilidade seria escolher uma amostra, né, de 50 homens, por exemplo. Aqui estamos interessados, por exemplo, na altura somente de homens, pensando que essa distribuição é diferente das mulheres. Então, suponhamos que nós obtemos uma amostra de 50 homens, obtemos a altura de cada um deles e fazemos o desenho, o gráfico do histograma, nesse caso, obtendo este gráfico aqui. Então, por exemplo, se nós temos 1,65, que seria aqui mais ou menos o valor nessa escala, a probabilidade dele ter altura menor a 1,65, ou seja, de um homem escolhido ao acaso dentro dessa população, poderia ser estimada como sendo a soma das probabilidades de cada uma destas barrinhas que estão à esquerda de 1,65. Então, essa é uma forma de estimar a probabilidade de uma variável aleatória contínua. Agora, suponhamos que eu tenho cada vez mais acesso a amostras maiores. Então, se eu tiver uma amostra de tamanho 50, eu tenho esse gráfico aqui, à esquerda, acima. Se eu tiver uma amostra com 250 homens, talvez eu obtenha um gráfico assim, um histograma assim, onde a gente vai vendo que a resolução do gráfico vai ficando cada vez mais fina. Então, eu consigo estimar probabilidades aqui de intervalos menores. Antes eu estava interessada em 1,65, que seria por aqui, mais ou menos. E agora eu tenho que essa probabilidade é uma soma de mais barrinhas, porque cada barrinha agora corresponde a um intervalo menor.
Agora, suponhamos que eu tenho uma amostra de 1.000 homens. Então, eu vou ter agora cada vez mais, quando eu aumento a minha amostra, um gráfico que vai ficando cada vez mais suave. Então, nós vemos nesse primeiro, nós tínhamos uma subida, descida e variações mais abruptas. Já nesse aqui, de 250, temos uma variação um pouco menor. E nesse aqui de 1.000, a gente já vê que a variação de uma barrinha para outra é bem menor. E a gente consegue observar que quando o número de indivíduos na minha amostra vai crescendo, cada vez mais esse histograma vai se parecendo com uma curva contínua, como que a gente tem aqui à direita. Essa curva seria a formalização matemática de uma variável aleatória assumindo valores reais, ou seja, de uma variável aleatória contínua. Então, uma variável aleatória contínua é descrita a partir de uma função densidade de probabilidade, que a gente está denotando como P de x, é uma curva contínua que se estende em todo o domínio da minha variável. Então, aqui nós estamos modelando, digamos, uma variável aleatória que assume mais ou menos valores nesta região. Então, a maior área dessa função densidade vai estar concentrada na região onde a minha variável é mais frequente, de certa forma. Nesta situação particular, esta é uma distribuição que é conhecida como distribuição normal, que tem esta forma aqui de chapéu. Ela é a principal distribuição contínua dentro da teoria de probabilidade. Então, as variáveis aleatórias contínuas são descritas pela sua função densidade de probabilidade, que é essa curva que a gente viu no exemplo anterior. E as probabilidades, neste caso, são calculadas como áreas embaixo desta curva densidade de probabilidade. Então, no exemplo anterior, nós tínhamos esta curva que era a formalização matemática da variável aleatória contínua, representando a altura de um indivíduo. Então, se eu quero calcular qual é a probabilidade de um indivíduo dessa população ter uma altura menor que 165, eu preciso calcular essa área que está aqui em roxo. Essa área pode ser calculada como uma integral dessa função densidade no intervalo que a gente quer, que neste caso seria desde menos infinito até 165. Neste exemplo aqui, essa probabilidade dá 0,65. Então, quem não conhece ou não está acostumado com esta notação de integrais, não precisa se preocupar. Aqui é só uma questão de notação para quem já conhece um pouco de cálculo, mas não é necessário entender ou conhecer como calcular estas integrais para poder implementar a maioria dos métodos de aprendizagem estatística. Mas aqui estamos fazendo uma revisão de variáveis aleatórias contínuas. Então, formalmente, para calcular estas probabilidades, nós precisaríamos calcular esta integral aqui. Em geral, os pacotes estatísticos ou as linguagens como R têm já ferramentas implementadas para poder calcular estas probabilidades. Aqui temos outro exemplo onde poderíamos calcular qual é a probabilidade de um indivíduo ter altura entre 160 e 180 centímetros. Então, neste caso, essa probabilidade corresponde a esta área que está em roxo aqui, e o cálculo dessa probabilidade é feita, então, a partir da integral entre esses dois valores. Neste caso, essa probabilidade é 0,44. A distribuição normal é uma das mais importantes dentro da estatística, mas não é a única. Existem outras distribuições e existem outros fenômenos onde a distribuição que a gente obtém não é semelhante com a distribuição normal. Por exemplo, outras distribuições conhecidas são a distribuição exponencial, a distribuição Q quadrado, a distribuição uniforme,
que daria a mesma probabilidade para qualquer intervalo aqui que tenha o mesmo comprimento, ou seja, se eu pego um intervalo com comprimento 0,2 à esquerda e um intervalo com o mesmo comprimento à direita, a probabilidade dessas duas regiões vai ser exatamente a mesma dentro do modelo aqui uniforme. Ou, por exemplo, a distribuição beta, também que fica restringida ao intervalo 0,1, mas tem uma forma bem diferente da distribuição uniforme. Então, essas são todas possíveis distribuições de probabilidade que a gente pode ter para uma variável contínua. Então, em todos estes casos, em todas as densidades de probabilidade, essas curvas, né, essas funções são não negativas e a área total embaixo da curva e dentro do domínio de definição dessa variável é 1. Ou seja, se eu calculo a área embaixo de cada uma dessas curvas, eu vou obter valor 1. No domínio, aqui no caso da distribuição uniforme, o domínio dela é o intervalo 0, 1. Ou seja, nesse caso, desta variável uniforme, eu teria que calcular a área do retângulo entre 0 e 1 somente, certo? E nesse caso, obteria valor 1, área total 1. Então, isso é o equivalente à soma de probabilidades de uma variável discreta, que a gente disse que a soma dessas probabilidades tinha que ser 1. Então, no caso contínuo, essa soma é transformada numa integral, ou seja, que me dá a área embaixo da curva. Então, o que é uma soma no caso discreto é uma integral, digamos, embaixo da curva de valores dessa função densidade. Estas noções de distribuições de probabilidade podem ser generalizadas para funções de probabilidade ou funções de densidade definidas sobre vetores discretos ou contínuos. Então, aqui vemos, por exemplo, um caso de duas variáveis x e y discretas, assumindo valores nesse conjunto finito de valores inteiros entre 1 e 5. Então, a gente pode representar graficamente esta função de probabilidade por um gráfico aqui em perspectiva, né, em 3D. Então, aqui temos o eixo da x, com os valores que ela pode assumir, o eixo das y, e cada barrinha aqui está representando a probabilidade desse par. Então, por exemplo, essa primeira barra aqui, que a gente vê, ela representa a probabilidade da variável x ter valor 5 e a variável y ter valor 1. E assim, cada uma dessas barrinhas aqui. Então, com essa representação, nós temos a probabilidade conjunta dessas duas variáveis, x e y. Como no caso de um histograma de densidade, se eu somar todas as alturas aqui de todas essas barrinhas, eu tenho que obter valor 1. Por outro lado, eu poderia ter variáveis contínuas e ter uma distribuição de probabilidade conjunta. Então, aqui temos um exemplo de duas variáveis, x e y, que assumem valores reais e cuja função densidade agora está representada por essa superfície aqui, representada em 3 dimensões. Então, nós temos um eixo x, um eixo y, e o valor de z aqui seria o valor correspondente à densidade de probabilidade conjunta dessas duas variáveis. Então, estas são as noções gerais de distribuições de probabilidade quando a gente passa de uma dimensão para mais dimensões. Outros conceitos que são muito importantes dentro da teoria estatística e, em particular, na aprendizagem estatística é o de probabilidade condicional e independência. A definição de função de densidade condicional de uma variável y dado x está dada por essa razão aqui. Então, a gente denota essa densidade condicional com p de y dado x, e essa densidade condicional é a razão entre a densidade conjunta e a densidade da variável x.
E esta densidade condicional está definida para todo x, onde P de x é positivo. Então, aqui eu estou falando de densidade, mas esta definição vale também no caso em que as variáveis são discretas, e aqui eu tenho probabilidades. Então, a probabilidade condicional de y dado x é a probabilidade conjunta dividido pela probabilidade de x, onde nós estamos condicionando. Então, esta definição vale toda vez que a x tiver uma probabilidade positiva, porque eu não posso condicionar num evento, ou seja, assumir que um evento que tem probabilidade zero vai ocorrer. Então, nós calculamos essa probabilidade condicional em um evento que tem probabilidade positiva de ocorrência. Nós dissemos, por outro lado, que as variáveis x e y são independentes se a sua função densidade conjunta P de x e y fatorar como o produto da densidade de x vezes a densidade de y. Então, a independência significa que a ocorrência de uma variável não afeta a ocorrência da outra, ou seja, elas não estão relacionadas. Uma não está influenciando a outra variável. Então, neste caso, se eu tenho duas variáveis independentes e essa fatorização aqui vale, nós vemos que substituindo esse produto aqui no numerador, nesta definição de probabilidade condicional, nós vamos ter que a P de x vai cancelar e simplesmente a probabilidade condicional de y dado x vai ser a probabilidade de y, ou seja, o que acontecer com a variável x, os valores que a variável x assumir, não vai influenciar os valores da variável y. Por isso é que essa densidade condicional fica exatamente igual à densidade da y sem condicionar. Vamos ver um exemplo de probabilidade condicional. Consideremos o conjunto de dados dos preços dos imóveis em São Paulo, que a gente viu no início, onde a gente tem a variável x, que a gente vai denotar com x, que seria o preço do imóvel, que seria essa primeira coluna, e a variável y seria o tipo de operação, ou seja, se é para aluguel ou para venda. Então, consideremos somente essas duas variáveis. Então, se eu observar a densidade de probabilidade da variável x, eu obteria, ou o histograma neste caso, que eu estimo a partir dos dados, eu obtenho este histograma de densidade aqui. Então, nós temos que boa parte das observações dessa variável estão concentradas aqui em valores pequenos de x. Aqui estamos representando o preço do imóvel a cada R$1.000. Então, vocês veem que muitos estão concentrados aqui em valores pequenos e depois temos vários valores dispersos aqui nos valores maiores. Mas por que acontece isso? Isso acontece precisamente porque a gente está considerando a variável x, preço, sem considerar se o imóvel vai ser alugado ou vai ser vendido, né? Se a operação é de aluguel ou é de venda. Quando a gente considera as distribuições do preço condicionadas no tipo de negociação, ou seja, se é aluguel, nós vemos que essa distribuição muda completamente, porque agora a distribuição do preço condicionado aqui a aluguel é essa distribuição aqui. Vocês veem que ela está totalmente concentrada nos valores baixos aqui do eixo X. Por outro lado, se eu considerar a distribuição do preço condicionado a ser de venda, eu tenho essa variável aqui, essa distribuição aqui de probabilidade, essa densidade, digamos, espalhada nos valores maiores. Mas agora, estas são duas, tanto a azul como a vermelha, são duas densidades diferentes. São as densidades do preço condicionadas no tipo de negociação. Então, as duas densidades que a gente tem à direita são significativamente diferentes da densidade de x, que é o preço sem condicionar. Então, vocês veem que
a gente não pode dizer neste caso que a variável x e y são independentes, porque a distribuição condicional de x dado y é bem diferente da distribuição de x sem condicionar. Então, esse é um exemplo de variáveis aleatórias que não são independentes e de distribuição condicional aqui, da distribuição de x condicional aos diferentes valores de y. Bom, vamos rever algumas noções básicas, né, dentro da estatística, como média e variância. Então, quando a gente observa dados de uma variável aleatória, a gente quer, de certa forma, resumir a informação contida nessa amostra em poucas medidas, porque muitas vezes nós temos conjuntos de dados com dimensões grandes. Então, a gente gostaria de resumir esses dados com algumas medidas. Duas das medidas resumo mais utilizadas são a média e a variância. Então, a média representa o centro de massa da distribuição dessa variável e a variância representa a dispersão dos dados ao redor desse centro. Esses dois valores nos dão informação importante sobre essa variável e o que pode ser esperado em novas observações. Então, vamos lembrar o que é a esperança e a variância. Então, se eu tenho uma variável aleatória discreta, eu posso calcular a esperança dessa variável simplesmente somando os valores que essa variável assume multiplicados pela probabilidade. Por outro lado, se a variável é contínua, a definição desta esperança está dada em função de uma integral. Então, vocês viram que eu mencionei que quando a gente tinha, no caso discreto, que a soma das probabilidades de uma variável discreta é 1, e no caso contínuo, essa soma se transforma numa integral, aqui, de certa forma, acontece a mesma coisa. Essa definição de esperança como uma soma dos valores da variável vezes a probabilidade se transforma numa integral dos valores dessa variável vezes a densidade. Aqui a P é a densidade dessa variável. Então, nós estamos transformando essa soma, no caso discreto, numa integral, no caso contínuo. E a variância, ela está definida a partir da esperança. Então, em princípio, temos essa única definição que, dependendo da natureza da variável x, se ela é discreta ou contínua, essa esperança vai ser calculada de uma forma diferente, né? De acordo com essas definições que a gente tem aqui. Então, a variância está definida como a esperança da variável x menos a esperança dela ao quadrado. Ou seja, vocês veem aqui nessa definição que, como a gente mencionou no slide anterior, a variância quantifica a dispersão dos dados ao redor do centro de massa, que seria a esperança. Então, a esperança representa o centro de massa dos dados e a variância está quantificando como esses dados estão dispersos ao redor dessa esperança, ao calcular essa distância aqui ao quadrado, ou seja, x menos a esperança de x ao quadrado é uma espécie de distância entre os valores da variável e esse centro de massa. Quando eu faço a esperança de tudo isso, eu obtenho uma medida que me indica qual é a dispersão dos dados ao redor desse centro de massa. Então, essa variância também pode ser calculada como a esperança de x ao quadrado menos a esperança de x elevado ao quadrado. Ou seja, desenvolvendo esse quadrado aqui dentro, nós chegamos nessa outra expressão que muitas vezes é muito mais útil na prática para calcular essa variância. Então, por exemplo, lembremos do exemplo da variável que assumia valores em 0, 1, que correspondia ao experimento de escolher uma bala, né, de morango ou de limão, que podia assumir, então, esses valores 0, 1, com probabilidade 0,3 se x é 0 ou 0,7 se x é 1. Como calculamos a esperança neste caso? Então, nós falamos que a esperança é a soma de todos os valores da variável multiplicado pela probabilidade. Então, neste caso, nós teríamos valor 0 multiplicado
por 0,3, que é a probabilidade, mais valor 1 multiplicado por 0,7, que é a probabilidade do valor 1. Então, neste caso, a probabilidade, a esperança é 0,7, né? Vocês veem que aqui a parte do 0 vai cancelar, então fica exatamente 0,7, que é a probabilidade de 1. E se eu olhar no desenho do gráfico de probabilidades aqui, vocês veem que, de fato, a esperança representa um centro de massa desse gráfico. Então, se nós pensarmos que cada barrinha aqui é um peso, né, tem um peso que corresponde à altura dela, então, se eu quiser equilibrar esse gráfico, eu deveria posicionar um P aqui exatamente no valor dessa esperança. Então, ela representa o centro de massa da minha distribuição. Aqui temos exemplos de outras variáveis aleatórias discretas, como é o caso da binomial de parâmetros 10, n igual a 10 e p igual a 0,25. Então, como nós falamos antes, essa é uma distribuição discreta bastante conhecida. A gente não vai definir exatamente esta variável aqui, mas vocês têm aqui a função de probabilidade, que tem uma fórmula específica aqui. Só para vocês saberem de que se trata essa distribuição, mas neste caso de uma distribuição binomial que tem esta forma, né, de sua função de probabilidade para cada um dos possíveis valores que ela pode assumir, nós temos que a esperança é 2,5, que é exatamente o produto dos parâmetros n vezes p, e a variância é 1,875. Bom, neste caso aqui, vocês veem claramente, outra vez, que a esperança corresponde ao centro de massa, né, dessa distribuição. E a variância está quantificando quanto que esses valores estão dispersos ao redor desse centro de massa. Então, neste exemplo da direita, nós temos também uma binomial de parâmetros n igual a 10 e p 0,75. Então, vocês veem que a variância, neste caso, se mantém a mesma que no caso da esquerda, porque a dispersão dessa distribuição ao redor do centro de massa é similar, é basicamente a mesma. E a diferença é exatamente a posição do centro de massa aqui, que seria a esperança, que é 7,5, que é diferente do exemplo da esquerda. Então, são duas variáveis que têm a mesma dispersão, ou seja, a mesma variância, mas os centros de massa, a posição é diferente. Aqui temos um exemplo de variáveis contínuas e como a gente interpreta a esperança e a variância nestas variáveis contínuas. Então, nós temos o caso de uma distribuição normal de média 0 e variância 1. Então, nós não vamos apresentar aqui a fórmula da densidade da distribuição normal. Quem tiver interesse consegue encontrar essa fórmula em qualquer livro introdutório de probabilidade estatística. E nós vemos que, então, essa distribuição normal depende de dois parâmetros, mu e sigma quadrado. O parâmetro mu me dá exatamente a esperança dessa variável. Então, aqui, como mu é zero, a minha esperança é exatamente zero, que é o centro de massa dessa distribuição. O outro parâmetro me indica a variância. Então, neste caso, a variância é 1, que me indica a dispersão da variável em relação a esse centro de massa aqui, a esperança. Ou seja, qual é a amplitude dessa curva ao redor dessa esperança. Então, aqui, à direita acima, nós temos uma distribuição normal com mu3 e sigma quadrado igual a 1. Então, outra vez, a variância é 1, então vocês veem que a dispersão é a mesma do gráfico da esquerda, só que agora a posição, ou seja, a esperança, o centro de massa, é diferente. No eixo, ela está numa posição diferente aqui do exemplo da esquerda. Aqui embaixo, nós temos uma distribuição normal com média 0 e sigma quadrado igual a 2. Então, vocês veem que ela tem a mesma esperança do gráfico de cima aqui, média 0, então a posição é a mesma, só que aqui muda a dispersão, a variabilidade da variável em relação
a esse centro de massa. Então, vocês veem que ela é muito mais dispersa, essa curva é muito mais achatada e alongada em relação no eixo do eixo X, né? E no caso direito, aqui nós temos uma normal com média 3, ou seja, igual à média do gráfico de cima, e sigma quadrado igual a 0,5, ou seja, uma variância que é a metade da variância de cima. Então, vocês veem que aqui a variável está muito mais concentrada ao redor do valor da esperança, ou seja, quando eu chego aqui já perto de 4, a área, né, dessa densidade é bem pequena, e isso é bem diferente do que acontece no gráfico de cima. Então, isso me indica que a dispersão aqui é menor do que a dispersão do gráfico aqui de cima. Então, essa é a interpretação dessas quantidades de média e variância das variáveis aleatórias. Então, vamos rever alguns conceitos importantes de estimadores, porque eles são fundamentais dentro da aprendizagem estatística. Então, suponhamos que queremos estimar uma quantidade desconhecida, que a gente vai denotar como θ, que é uma função da minha variável aleatória, t de x. Ou seja, essa função é denotada como t de x aqui. Por exemplo, θ pode ser a esperança de x ou θ pode ser a variância, qualquer quantidade que dependa da minha variável aleatória x. Para fazer isso, para poder estimar essa quantidade, nós vamos nos basear numa amostra dessa variável, né? Então, uma amostra que tenha somente observações dessa variável x1, xn, e vamos assumir que essas variáveis são independentes e que têm a mesma distribuição de x, ou seja, todas as observações da minha amostra são observações que têm a mesma distribuição da variável x. E a gente vai usar um estimador, denotado como θ-chapéu, que é uma função da amostra. Então, para poder estimar essas quantidades que a gente quer, a gente usa uma função dos dados que a gente observa e que assume que eles têm a mesma distribuição da variável de interesse x. Então, por exemplo, se o θ é a esperança de x e o que a gente está querendo é estimar a esperança dessa variável, a gente pode usar como estimador a média empírica dos dados, que aqui vamos denotar como esse chapéu de x, que é a média, ou seja, o x barra, a média empírica, a média aritmética, né, dos valores na minha amostra. Por outro lado, se θ é a variância, ou seja, a quantidade de interesse que a gente quer estimar é a variância, a gente pode estimar essa variância com a fórmula da variância empírica que vocês devem conhecer, que tem essa fórmula aqui. É 1 sobre n menos 1, a soma sobre todos os possíveis valores da minha amostra de xi menos x barra, que é a média, que é o estimador da média que eu tenho aqui em cima. Então, essas são as fórmulas da esperança, dos estimadores da esperança e da variância de uma variável aleatória x com base numa amostra dessa variável. Um fato importante sobre um estimador θ-chapéu é que ele também é uma variável aleatória. Então, nós podemos estar interessados em calcular a esperança e a variância desse estimador. Mas, além disso, da esperança e da variância do estimador, uma quantidade que também é importante para saber se esse estimador θ-chapéu é eficiente em relação ao parâmetro que a gente está querendo estimar, que é θ, é a noção de viés. O viés é definido da seguinte forma: ele é definido como a diferença da esperança de θ-chapéu, ou seja, desse estimador, menos θ, ou seja, o valor do parâmetro que a gente quer estimar. Na maioria das vezes, a gente não conhece esse valor de θ, ou seja, nós não conhecemos o valor do parâmetro, por isso é que nós queremos estimar esse valor a partir da amostra. Então, muitas vezes, esse viés não pode ser
calculado na prática, mas ela é uma quantidade interessante do ponto de vista teórico para entender como se comporta esse estimador θ-chapéu em função do valor real do parâmetro que a gente está querendo estimar. Então, quando o viés desse estimador é diferente de zero, esse estimador θ-chapéu é dito estimador viesado, ou seja, quando os valores médios desse estimador, dessa variável aleatória, são diferentes do valor que eu estou querendo estimar, então esse estimador é viesado, é dito viesado. E, nesse caso, esse viés seria diferente de zero. Quando o viés é zero, ou seja, a esperança do meu estimador é exatamente igual ao parâmetro que eu estou querendo estimar, então esse estimador é dito não viesado. Então, vamos ver aqui um exemplo de uma amostra de variáveis aleatórias normais com parâmetro μ igual a zero, ou seja, média zero e variância 1, aqui, parâmetro sigma quadrado igual a 1, onde a gente vai avaliar o que acontece com o estimador da média. Então, nós vimos que se a quantidade de interesse que eu quero estimar é a esperança de uma variável x, eu posso usar este estimador θ-chapéu, que seria a média empírica desses valores da minha amostra. Então, aqui, x1, xn estão representando uma amostra de dados desta distribuição, mas podem ser de qualquer outra distribuição. Neste caso aqui, eu gerei esses valores a partir de uma distribuição normal. Então, eu fiz isso, eu gerei n valores de uma distribuição normal, onde n vai variando aqui no eixo x 100 vezes. Então, para cada valor de n, eu gerei 100 amostras de tamanho n. Então, aqui temos tamanho 10, 20, 30, enfim, até 200. Para cada uma dessas amostras, eu calculei essa média empírica, ou seja, eu estimei a média de x nessa amostra. E obtive todos esses pontinhos rojos que a gente tem aqui. Então, como nós temos 100 amostras de cada tamanho de n, nós podemos estimar também qual é a média do meu estimador para cada valor de n, que é essa curva verde que vocês veem aqui. Então, para cada valor de n, eu posso calcular a média empírica dos pontinhos rojos e eu vou obter essa curva verde. Por outro lado, eu tenho o valor teórico de θ, ou seja, qual é a média da minha distribuição x. A média é zero, então o parâmetro que eu estou querendo estimar com θ-chapéu é a média de x, que é zero. Então, que é essa curva, essa reta aqui tracejada amarela, certo? Então, vocês veem aqui que no caso deste estimador θ-chapéu, a curva verde está muito próxima da reta tracejada aqui amarela para todos os valores de n. Ou seja, o que indica que este estimador da média ele é não viesado, ou seja, a esperança de θ-chapéu é exatamente igual a θ. Por isso que esse valor esperado, estimado, está muito perto também do valor de θ. Mas o que acontece, por exemplo, no caso dos estimadores da variância? Então, no caso aqui da esquerda, nós temos o estimador da variância usualmente utilizado na prática, que é fazer a soma dos quadrados das diferenças de cada variável x com x barra e dividir toda essa soma por n menos 1, ou seja, o tamanho da amostra menos 1. E aqui nós vemos a mesma coisa, digamos, temos os pontinhos rojos, fizemos 100 simulações, 100 amostras de tamanho n para cada valor de n, e para cada uma desses valores de n, todos esses pontinhos, nós calculamos a média desses valores, o que dá essa reta, essa curva verde. E por outro lado, temos o valor real do parâmetro, que é 1, porque eu estou gerando variáveis aleatórias normais com média 0 e variância 1. E aqui vocês veem outra vez que a curva verde coincide
praticamente para todos os valores, coincide com a reta tracejada amarela para quase todos os valores de n. Mas o que acontece se, em vez de dividir por n menos 1, aqui, a soma dos quadrados, eu divido por n, que seria um estimador talvez mais intuitivo, dizer, eu estou fazendo uma média de n valores, então eu divido por n essa soma. O que acontece com esse estimador? Então, nós vemos que para valores grandes de n, as duas curvas aqui, a verde e a amarela, elas estão muito próximas, porque como essa quantidade aqui se mantém a mesma, e dividir por n ou n menos 1 não faz muita diferença quando n é grande, essas duas curvas são praticamente idênticas. Só que quando n é pequeno, né, para valores pequenos de n, nós vemos que a curva verde está por baixo da curva amarela, ou seja, a esperança do meu estimador, aqui é uma esperança estimada, mas podemos pensar que ela está próxima da esperança teórica do meu estimador, é menor que o verdadeiro valor do parâmetro, com o qual o viés aqui seria negativo, né, para esses valores pequenos de n. Então, neste caso, temos um estimador viesado. Então, por isso é que, em geral, se utiliza esse estimador aqui da esquerda porque ele é não viesado, tem essa propriedade de ser não viesado, enquanto que este da direita é viesado no sentido otimista, ou seja, pode me dar um valor estimado menor do que o valor real. Bom, e assim como calculamos, né, o viés de um estimador, nós podemos também calcular a variância, né? Então, outra quantidade que é importante em relação a um estimador é sua variância, né? Que está definida como a variância de qualquer variável aleatória. Então, como o θ-chapéu é uma variável aleatória, eu posso calcular a variância dele como sendo a esperança desta diferença de θ-chapéu menos a esperança ao quadrado, e isso é igual à esperança do θ-chapéu ao quadrado menos a esperança de θ-chapéu elevado ao quadrado. Então, pode ser calculada com essa fórmula alternativa aqui da direita. No caso em que nós temos uma amostra x1, xn independente e usamos o estimador da média θ-chapéu, como esta média empírica, então nós podemos verificar que a variância de θ-chapéu é igual a 1 sobre n quadrado, a soma das variâncias. Porque quando eu faço a variância desta média ponderada, o 1 sobre n, que é uma constante neste caso, sai para fora da variância como 1 sobre n quadrado. E como eu estou assumindo que as variáveis são independentes, a variância de uma soma de variáveis independentes é a soma das variâncias. Então, acabo tendo que a variância de θ-chapéu tem essa fórmula aqui, certo? Então, no caso particular em que a variância de xi é sigma quadrado para todo i, nós temos que a variância de θ-chapéu seria 1 sobre n sobre sigma quadrado, porque se todas essas variâncias aqui são sigma quadrado, como eu estou somando n, nós teríamos n sigma quadrado e um n cancelaria com um dos n's aqui no denominador. Então, acabamos tendo sigma quadrado sobre n, a variância de θ-chapéu. Então, esta é uma propriedade importante que, em geral, é utilizada para construir intervalos de confiança, por exemplo, para média, para θ-chapéu. A partir de obter a variância dessa média, nós podemos construir um intervalo de confiança, porque nós temos uma ideia da dispersão dos valores de θ-chapéu. E, por último, a última quantidade que a gente vai definir nesta aula é o erro quadrático médio, que é uma quantidade que considera as quantidades que a gente definiu antes. O erro quadrático médio é uma forma de avaliar o desempenho do meu estimador θ-chapéu como estimador de θ.
que ele está definido por essa fórmula aqui. Então, ele é a esperança da diferença entre θ chapéu e o valor de θ. Essa diferença elevada ao quadrado. Vejam que esta definição é parecida com a definição de variância, porque na variância nós também tínhamos uma esperança de uma diferença ao quadrado, mas qual é a diferença com a definição de variância? Que na variância, aqui em vez de termos θ, nós temos a esperança de θ chapéu. Então, essa é a diferença entre a definição do erro quadrático médio e da variância. No erro quadrático médio, eu estou avaliando a diferença do θ chapéu em relação ao verdadeiro valor do parâmetro que eu quero estimar. Então, na prática, eu não consigo calcular este erro quadrático médio se eu não conheço o verdadeiro valor do parâmetro, mas é uma quantidade que é interessante do ponto de vista teórico para entender o que acontece com os estimadores e que ele vai ser fundamental para entender o desempenho dos métodos de aprendizagem estatística. Então, como o erro quadrático médio está calculando o valor esperado das distâncias ao quadrado entre θ chapéu e θ, portanto, nós estamos avaliando quão próximo, em média, o θ chapéu está do valor de interesse θ. E existe uma propriedade muito importante que o erro quadrático médio satisfaz, que é a seguinte propriedade. Nós podemos ver que o erro quadrático médio de um estimador se decompõe como a variância desse estimador mais o viés do estimador ao quadrado. Então, essa é uma propriedade bem interessante que a gente vai utilizar bastante para entender qual é o desempenho dos métodos de aprendizagem estatística. Então, vejamos aqui um exemplo dos dois estimadores que nós estávamos considerando para a variância. Então, o primeiro estimador é o estimador usual da variância, onde eu faço a soma das diferenças de cada x igual a média ao quadrado, dividido por n-1. E no caso do estimador 2 aqui, nós dividimos essa soma por n, em vez de n-1. Então, o que acontece aqui com essas quantidades? O erro quadrático médio, que são as curvas verdes, o viés ao quadrado, que seria a curva roxa, e a variância, que seria a curva amarela. Então, para esses dois estimadores. Então, nós vemos que, do ponto de vista do erro quadrático médio, o estimador usual, θ1, aqui θ chapéu 1, o estimador usual da variância, tem um erro quadrático médio maior que o erro quadrático médio do estimador aqui dividindo por n, porque a curva verde sólida está por cima da curva verde tracejada. Então, isso é um pouco contra-intuitivo, digamos. Por que nós usamos um estimador? Usualmente usamos este estimador na prática se ele tem um erro quadrático médio maior. Bom, a resposta disso é que este estimador é noviesado. A gente já viu isso nos gráficos anteriores. Vocês veem que a curva roxa sólida, ela é praticamente constante, igual a zero, enquanto que a curva roxa tracejada, ela tem aqui um viés ao quadrado aqui positivo, né? E bastante não desprezível. Então, a razão para utilizar esse primeiro estimador na prática é que ele é não viesado. Então, muita da teoria da estatística está baseada em estudar estimadores não viesados. Mas nós podemos ver neste exemplo, né, que mesmo sendo viesado, o estimador 2 tem um erro quadrático médio menor. Então, do ponto de vista preditivo, se eu fosse utilizar isso para predizer novos dados, eu preferiria utilizar este estimador 2, que tem um erro quadrático médio menor, porque ele vai me dar um erro de predição menor. Estas análises que nós estamos fazendo aqui, vocês vão ver no contexto de aprendizagem estatística e no contexto de predição nas próximas aulas. Então, como podemos mostrar esta fórmula aqui? Nós vamos fazer a conta porque ela é
uma identidade que é muito importante do ponto de vista da teoria da aprendizagem estatística. A conta é bem simples. Então, para desenvolver o quadrado aqui de θ chapéu menos θ, o quadrado, o primeiro que eu vou fazer é somar e subtrair a esperança de θ chapéu, porque nós sabemos que na variância aparece a diferença de θ chapéu com a esperança de θ chapéu. Então, eu vou somar e subtrair essa quantidade que não vai mudar essa diferença aqui, e agora eu vou desenvolver esse quadrado. Então, para desenvolver esse quadrado, eu faço o quadrado da primeira diferença, ou seja, θ chapéu menos a esperança ao quadrado, né? Temos o quadrado do primeiro termo aqui, nessa soma, mais 2 vezes o produto dos dois termos, ou seja, o primeiro termo que é θ chapéu menos a esperança de θ chapéu, que está aqui, vezes o segundo termo, que é a esperança de θ chapéu menos θ, que é esse termo que está aqui, e mais o quadrado do segundo termo, que é a esperança de θ chapéu menos θ, que é o que temos aqui. Então, se eu agora calcular a esperança desses 3 termos que nós temos aqui em cima, nós vamos ter, como a esperança é uma operação que é linear, no sentido que se eu tenho uma soma de variáveis, a esperança dessa soma vai ser a soma das esperanças, eu posso, então, calcular a esperança do primeiro termo, a esperança do segundo termo e a esperança do terceiro termo, né? Aqui observem que a esperança nesse segundo termo, eu posso considerar que este fator que eu tenho aqui à direita é uma constante, porque a esperança de θ chapéu é uma quantidade constante. E o θ também é constante, não depende não é uma variável aleatória. Portanto, isso é constante e pode sair para fora, digamos, da esperança. Por isso que aqui, quando eu calculo a esperança desse termo aqui do meio, eu obtenho 2 vezes a esperança de θ chapéu menos a esperança de θ chapéu e a esperança de θ chapéu menos θ. Então, simplificando, nós temos a esperança do primeiro termo aqui ao quadrado, que é θ chapéu menos a esperança de θ chapéu, né? Tudo ao quadrado, mais 2 vezes a esperança. Então, outra vez, como essa esperança aqui é uma constante, né? A esperança dessa diferença é simplesmente a esperança de θ chapéu, que é o primeiro valor aqui, menos essa constante. E isso aqui vai cancelar. Eu tenho uma diferença de 2 valores iguais. Portanto, este valor aqui vai ser zero, né? Nós vamos ver agora. E, por outro lado, o último termo é a esperança de θ chapéu menos θ ao quadrado. Então, o que nós temos? O primeiro termo aqui é a variância de θ chapéu. Por definição, a variância é a esperança dele, desse estimador, menos a esperança dele, tudo ao quadrado. Então, esse primeiro termo é exatamente a variância como a gente definiu. O termo do meio aqui é zero, porque nós vimos que, então, nós temos aqui essa diferença da esperança de θ chapéu, que cancela todo esse produto, portanto, esse termo é igual a zero. E o terceiro termo é exatamente o viés ao quadrado, porque nós definimos o viés como sendo a esperança de θ chapéu menos o valor do parâmetro. Então, quando eu elevo ao quadrado, eu obtenho o viés ao quadrado. E assim demonstramos, então, que o erro quadrático médio de um estimador se decompõe como a variância desse estimador mais o viés ao quadrado. Então, para finalizar esta aula e retomando um pouco o que a gente conversou no início sobre os objetivos da aprendizagem estatística supervisionada, né? Nós vimos que os métodos de aprendizagem estatística supervisionada estão baseados num conjunto de dados, onde nós vamos ter variáveis preditoras x e variáveis resposta, que nós vamos assumir que vem de uma distribuição de probabilidade conjunta, né, P de x e y. Então, a partir dessa amostra, nós vamos utilizar algum método de aprendizagem para obter uma função x
que relacione as variáveis preditoras x com as variáveis resposta y. Então, essa função vai ser utilizada para predizer os valores da variável resposta em novos dados que a gente não observou na nossa amostra. Então, esses são os objetivos da aprendizagem estatística supervisionada. Então, o objetivo principal vai ser escolher uma função g de tal forma que essa predição y chapéu esteja próxima do valor de y, ou seja, do valor de y real, que seria observado na realidade. Então, como é que nós vamos medir quão próximo esse y chapéu está dessa variável resposta y? Então, para medir essa proximidade, nós vamos utilizar uma função de custo, que vamos denotar com a letra L, que vai ser escolhida de acordo com o problema, se o problema é de classificação ou se é de regressão, ou de acordo com o problema específico. Então, essa é uma função que é escolhida antes de fazer a análise dos dados e de acordo com o que a gente quer obter com esse preditor. Então, o objetivo da aprendizagem será, então, minimizar o valor esperado dessa função de custo entre uma variável resposta y e a predição que eu obtenho com a minha função g, que eu chamei de y chapéu. Então, com ele, eu estou medindo a distância, digamos, a diferença entre a y e a y chapéu. E como esses dados são aleatórios também, porque são dados que vêm da mesma distribuição de probabilidade que os dados da minha amostra, eu gostaria de minimizar o valor esperado dessa função de custo para um par XY que não pertence à amostra, que foi utilizada para encontrar essa função G. Esse par seria um par de teste, ou seja, uma observação que é independente dos dados. Então, como eu falei antes, essa função de custo é escolhida antes de qualquer análise e de acordo com o problema que a gente tem. Então, só para dar alguns exemplos, se nós temos um problema de classificação, onde a minha variável resposta y assume, por exemplo, assume valores num conjunto finito aqui, alguns exemplos de funções de custo, para este caso, seria a função de custo usual, que vai simplesmente dizer se a minha resposta y é diferente da minha predição, y chapéu. Então, essa função aqui é a função indicadora de y ser diferente de y chapéu. Essa função indicadora vale 1 se essa condição se satisfaz. Ou seja, se y é diferente, essa função de custo vale 1. Se y é igual, essa função de custo vale 0. Então, simplesmente vai contar como 1 ou 0 se a y é diferente da y chapéu. Ou então, temos muitas outras funções de custo possíveis para variáveis discretas, como, por exemplo, esta função de custo que é utilizada muitas vezes para um problema de classificação, que está baseada na entropia relativa. Então, a fórmula desta função de custo é menos a soma sobre todos os possíveis valores da minha variável y, vezes o logaritmo da minha predição. Então, vejam, a variável y pode assumir um único valor entre eles. Então, somente um termo dessa soma vai ser 1 e os outros vão ser 0. Então, vou estar pesando, na verdade, vou estar calculando menos o logaritmo da minha predição, onde aqui a minha predição é a probabilidade dessa variável y ser cada uma dessas possíveis valores. Ou seja, em vez de modelar diretamente a variável y, eu estou modelando as probabilidades dessa variável assumir cada um desses valores. Então, com essas probabilidades, eu consigo calcular aqui essa função de custo como menos o logaritmo da probabilidade de y chapéu k, se a minha y é exatamente ck. Então, aqui nós
podemos ver que quando a y é CK e esse y chapéu for grande em termos de probabilidade, que significa que essa probabilidade está perto de 1, esse logaritmo vai estar perto de 0, ou seja, se a minha y chapéu atribui probabilidades altas para os valores corretos de y, então essa função de custo vai estar próxima de 0. Caso contrário, esta função de custo vai ser grande. Esse logaritmo para valores menores que 1 é negativo, então com esse menos na frente fica uma quantidade positiva e possivelmente grande se essa probabilidade correspondente ao valor correto de y for pequena. No caso de problemas de regressão, ou seja, quando a variável y é uma variável real, também temos muitas possibilidades de funções de custo. A mais usual é a função de custo quadrática, ou seja, que vai medir a diferença entre a verdadeira resposta y com a y chapéu, que vai ser a minha predição ao quadrado. Essa é a função de custo quadrática. Nós podemos ter o valor absoluto dessa diferença ou ainda diferentes opções e diferentes fórmulas, como essas aqui, que muitas vezes são utilizadas na prática. Então, dependendo do problema em particular, nós vamos possivelmente escolher uma função de custo diferente. Bom, então, para finalizar esta aula, só resumindo um pouco quais seriam os desafios e os principais problemas que nós enfrentamos num problema de aprendizagem estatística supervisionada. Então, dada a função de custo L e a amostra com os dados nos quais vamos nos basear para encontrar a função de predição G, um dos primeiros problemas seria como estimar essa esperança da função de custo para essa função G escolhida com base nos dados e a partir de observações de teste x e y que a gente não observou na amostra. Então, esse é um grande desafio, como utilizar, que ferramentas utilizar para poder aproximar esta esperança e poder escolher uma G que tenha um valor esperado dessa função de custo baixo, ou seja, que possa ser um bom preditor para dados futuros. Então, esse é um dos primeiros problemas que a gente tem. Um outro problema é como escolher G de forma a minimizar essa esperança, ou seja, se eu tenho uma forma de estimar essa esperança, uma forma confiável de poder estimar essa esperança, então como escolho G de forma que minimize essa esperança e que, portanto, tenha um bom desempenho como preditor, né? Então, esses serão os principais problemas que nós vamos abordar neste curso para diferentes famílias de funções, ou seja, diferentes conjuntos de onde escolher essa função G. Esses são os diferentes modelos ou métodos que a gente tem na prática para utilizar nos dados, mas também vamos pensar e analisar sobre estes grandes problemas que a gente enfrenta na prática e algumas abordagens para poder achar soluções.